Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live muito especial. Hoje o nosso convidado é o Frei Tiago de São José. Que ótimo, Frei Tiago. Muitíssimo obrigado. Estávamos aqui todos ansiosos pela sua presença. Obrigado, então, Alexandre, por nos convidar para essa conversa. Sempre muito bom a gente estar juntos aqui, né, falando sobre esses assuntos, especialmente sobre esse tema que é muito importante a respeito da crise da igreja. E na continuação daquilo que a gente vinha dizendo na nossa última live, de fato, nós deveríamos conhecer melhor esses grandes personagens, que não são poucos, que foram verdadeiramente baluartes na luta da defesa do catolicismo perante esse processo de apostasia. Então, obviamente, todas essas pessoas foram massacradas, colocadas de lado, destituídas, ignoradas, e, como nós dissemos na vez passada, nós podemos dizer que no Brasil mesmo nós tivemos heróis, como foi o caso de Dom José Maurício da Rocha e outros que colaboraram para que a igreja pudesse, pelo menos, ter uma voz de força, de combate diante desse fenômeno de destruição. Recentemente, nós vimos aí o que aconteceu com o bispo Strickland, do Texas, né? Esse bispo estava ali fazendo oposição justamente a esse processo de demolição da fé e da moral, principalmente a respeito da questão moral, e esse bispo se manifestou publicamente contra Francisco, dizendo que ele estava sendo contrário a essa postura desse pseudo-papa a respeito dessa questão aí LGBT. E você veja que o tão misericordioso, como as pessoas dizem, tão misericordioso e amoroso pseudo-papa Francisco, simplesmente destituiu o bispo 10 anos antes dele estar normalmente em processo de se despedir. Então, é assim que eles tratam os verdadeiros católicos, ou pelo menos aqueles que defendem alguma coisa que ainda resta do catolicismo. No caso, esse bispo estava defendendo justamente essa questão moral, que é um absurdo completo. Nós nunca imaginávamos que íamos chegar nisso. Então, isso vem de encontro àquilo que nós estávamos dizendo, que do concílio para cá, o processo foi feito de forma lenta, mas inexorável. Quer dizer, cada vez eles foram avançando um pouco mais nesse processo de demolição, nessa agenda, né, que eles têm que cumprir, e hoje nós realmente vemos que chegamos no patamar final dessa completa falta de noção de dar-nos uma falsa religião, não só nos sacramentos, não só em matéria de fé, mas também em matéria de moral, que é a base de tudo. Quer dizer que até mesmo as igrejas evangélicas mais sérias guardam uma moral mais correta e mais cristã do que essa atual farsa que o Francisco está fazendo, né? O senhor acha, então, que o sínodo da sinodalidade, porque pelo nome, a gente já pode esperar uma ideia de democratizar a igreja, né? A gente pode entender como um ciclo que está encerrando algo que começou no Concílio Vaticano II? Isso é o que o próprio Bergoglio diz, né? Ele diz que esse sínodo é para levar o Vaticano II ao seu pleno cumprimento. Então, a maioria das pessoas, eles interpretam assim, que esses impostores são verdadeiros papas e que eles tinham o direito de modernizar a igreja. Que, infelizmente, era necessário, a igreja tinha que passar por aquela reforma, e isso daí tinha que acontecer.
a missa talvez não é o ideal, mas o Papa tem o direito de mudar. Então, quer dizer, as pessoas já partem desse princípio, de que eles são papas verdadeiros e que eles têm o direito de trabalhar nesse sentido de mudar os paradigmas e mostrar, olha, eu passei por isso, então eu cheguei a essas conclusões. Então, eu chegava a essa conclusão, como muitos chegam também, de que nós temos que continuar na estrutura da igreja normal, admitindo que eles são verdadeiros papas e tudo, mas fazendo a nossa parte, quer dizer, fazendo um partido conservador ali no meio. Não, nós estamos sustentando ali um partido conservador, etc. E isso daí acaba sendo mais ou menos um processo político, como acontece nas estruturas de governo democrático, né, do mundo moderno. Então, é perfeitamente razoável pensar assim, do ponto de vista humano. Mas o que me ajudou a entender o problema foi quando eu descobri que na igreja isso não funciona. Por que na igreja não funciona? Porque na igreja não existe uma estrutura democrática. Na igreja existe uma estrutura hierárquica. E essa estrutura hierárquica é a base do catolicismo. Não tem como mudar isso, porque senão você não tem mais de onde partir para poder fazer a religião. Então, o catolicismo ele tem essa lógica hierárquica e ele se baseia na monarquia do Papa. E a monarquia do Papa é um poder que Deus dá para o Papa justamente porque ele tem a assistência divina para poder nos ensinar a fé. Então quer dizer que tudo parte dele para que ele faça a Igreja Católica da forma como Deus inspira. Agora, o que nos leva, inclusive tem um livro muito interessante, se quiser até pego ali, é um livro que eu também estudei, sobre o tema, né? E o que nos leva a concluir que, a partir de João 23, todos eles são ilegítimos, é justamente o fato de que um Papa, ele tem um poder supremo na Terra. Nenhuma autoridade é maior que ele, e ninguém pode depô-lo, e ninguém pode julgá-lo. Um Papa verdadeiro. No entanto, tem um detalhe. Só existe uma coisa acima dele. Os Papas que foram antes. Todos os Papas e todos os concílios que estiveram antes dele são superiores a ele. Então, se ele depõe, quer dizer, se ele mostra que ele está contra um Papa anterior e contra um concílio anterior, só tem uma resposta: ele é ilegítimo. E ele já está julgado. Não precisa da gente julgar, ele já está julgado. Por quê? Porque os anteriores julgaram o futuro. Isso que a gente não percebe também. A maioria das pessoas não sabe isso. Um parlamentar, um juiz, um presidente da República, ninguém pode fazer alguma coisa contra o futuro. O futuro não cabe a eles. E alguém que tem o poder no futuro faz uma coisa que eles já não podem participar mais. Agora, na igreja também não funciona assim. Na igreja, um Papa verdadeiro, se ele faz uma coisa hoje, isso pode valer para sempre. Isso pode ter um poder para sempre. E ele pode subjugar todas aquelas pessoas lá no futuro e dar uma sentença para eles lá no futuro, coisa que nenhum outro poder consegue fazer isso. Entendeu? Então, quando Cristo falou assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu, ele não disse só no presente, ele disse também no futuro. Isso que é importante. O Papa, ele liga uma coisa no passado, no presente e no futuro. E é impressionante o poder que Deus dá para um Papa verdadeiro. Então quer dizer que nós não temos poder de destituir Francisco, nem de acusar Francisco, nem de acusar João Paulo II, nem de acusar João 23. Mas os papas do passado já o fizeram. E já os depuseram, já os excomungaram e já decretaram a sentença deles. Aí que está a questão. A questão é você descobrir e acreditar que a igreja dá esse poder para um Papa verdadeiro. Depois você descobrir as fontes desses papas verdadeiros que já os acusaram e já os excomungaram. E a partir do momento que você tem isso, você tem as armas na mão para provar, olha aqui, ó, se a igreja católica tem fundamento, essas pessoas não são papas legítimos. Pronto, aí você fecha, entendeu? O componente através desse argumento. Porque as pessoas, como eu disse, não sabem que um papa verdadeiro tem poder sobre o passado, presente e o futuro. E eles não sabem também, que isso é uma coisa importante, que a igreja é totalmente hierárquica e monárquica.
E uma vez que ela é assim, todos os papas que reinam na Terra, eles estão acima de todos. Porém, eles estão submissos a todos os papas do passado e a todos os concílios do passado. E isso faz parte da lógica sapiencial mesmo, da base da doutrina sobre o papado. E é isso que faz com que o papado seja um poder muito grande, mas, ao mesmo tempo, um poder que tem o seu limite justamente naquilo que foi feito antes. Então, quer dizer que o Papa que veio depois de São Pedro já é submisso a São Pedro, e o Papa que veio depois de 500 anos, depois de São Pio V, ele tem que obedecer a São Pio V, senão ele mostra que ele não é Papa. Quer dizer que ele não entrou pela porta e que ele não faz parte da verdadeira igreja. Eu vejo muitas pessoas condenando atitudes deste Papa, né, do Papa Francisco, como se ele fosse um ponto fora da curva, né? Eu acho que todo mundo que não se aventurou a mais ou menos esse senso comum de que ele é um... Mas quando a gente pesquisa, a gente vê que ele... isso eu estou falando agora é a minha opinião, ok? Quero saber o que o senhor acha disso. Me parece que são peças diferentes de um mesmo processo. E que... Exatamente. Né? Mas, por outro lado, eu acho muito inteligente a interpretação do Carlos Bezerra, quando ele vê duas facções, vamos chamar assim, dentro desse mesmo processo, né? E aí parece que passa a fazer mais sentido ainda, né? Essa diferença de comportamento, embora parece que todos mantenham uma mesma agenda lá na frente, né? Então, como o senhor vê isso? Não, isso. Nesse ponto, a gente dá toda a razão para pensar assim. De fato, eu inclusive já falei isso sobre esse tema em outras conferências, explicando que existe uma facção que atuou de João 23 até Bento XVI, e agora existe uma outra facção. Então, se você comparar a Igreja do Vaticano II com os sistemas de governo político, nós podemos dizer que até Pio XII nós tivemos o sistema monárquico. A partir dali, você tem um golpe com a República. E aí você começa a República a partir do Vaticano II. E essa República que foi instalada, e o golpe veio exatamente de um rei, né, porque o rei era ali João 23, ele mesmo depois, a sua coroa, vamos dizer assim, instalou a República. Só que essa República era de direita. E agora, depois que entrou Francisco, é uma República de esquerda. Então, se nós tivéssemos na igreja a mesma configuração humana, política, nós poderíamos dizer que tivemos uma monarquia, até Pio XI, podemos dizer, uma monarquia normal. Pio XI e Pio XII já é uma monarquia mais liberal, porque já está entrando ali o Estado Pontifício. A gente já explicou também a diferença que houve quando eles renunciaram àqueles Estados Pontifícios e começaram a ser reconhecidos como Estado do Vaticano dentro da comunidade internacional. A partir dali mudou completamente a configuração e eles começaram a ser comandados. Então, se a gente analisar sob uma perspectiva humana, está perfeito o raciocínio. Quer dizer que veio ali a monarquia liberal, depois veio a República e depois entrou o partido de esquerda. Como aconteceu, por exemplo, no Brasil. Em outros países a mesma coisa. Agora, o que bloqueia o Carlos Bezerra e outras pessoas é a mentalidade lefebrista. Porque a mentalidade lefebrista, ela padece de uma doença que nós chamamos de galicanismo. E o galicanismo é uma heresia sutil, que foi inclusive condenada pelo Concílio do Vaticano I, que pensa que a igreja é uma instituição humana. E pensa que o Papa ele tem uma assistência divina
uma vez ou outra, lá num caso extraordinário. Mas não. A igreja é divina e o Papa tem assistência divina sempre. Então, é isso que ensina o Vaticano I, é isso que a igreja sempre ensinou, mas o galicanismo não aceita. O galicanismo se recusa a ter essa fé de que o Papa é sempre infalível, de que a igreja é sempre infalível e divina. Então, essa visão humana, maior ou menor, em maior ou menor escala. Posso só pedir para o senhor fazer uma rápida explicação sobre anglicanismo? Que eu vejo que acho que a maioria das pessoas não vai entender muito bem isso. Eu mesmo gostaria de ouvir também. Por favor. Então, o que nós chamamos de galicanismo, aí acaba que Vossa Caridade falou bem do anglicanismo, tem uma relação. Anglicanismo na Inglaterra, galicanismo na França, porque Galo, né, é o país francês. Então, na Inglaterra, essa oposição ao Papa e essa falta de fé na divindade da igreja, vamos dizer assim, assistida pelo Papa com a sua infalibilidade, ela resultou no cisma. E esse cisma se formalizou numa igreja da Inglaterra, separada do Papa, que a gente chama de anglicanismo. Com a mesma estrutura que havia antes na Igreja Católica, eles continuaram tendo bispos, etc., foram mudando algumas coisas, mas eles se separaram radicalmente. Entretanto, na França, que tinha as mesmas influências, não foi possível fazer esse mesmo processo. Por quê? Porque o povo tinha uma raiz, uma ligação com o Papa muito mais forte. Então o rei não teria poder nenhum se ele rompesse definitivamente com o Papa. Então o rei, de certa forma, principalmente isso aí foi na época de Luís XIV, ele estava apoiando esses bispos que estavam cada vez mais decididos a romper com o Papa e a ignorar o magistério do Papa. Então o galicanismo é isso. Isso é um processo de você dizer, não, o magistério dele não é infalível, a gente não precisa prestar atenção no que ele diz. E a autoridade dele é lá em Roma, ele fica lá, a gente não segue, não é obrigado a obedecer sempre, ele que fique lá no canto dele. Então, essa lógica do galicanismo foi profundamente instalada na França a partir do século XVI, XVII, e isso resultou numa consequência, porque nós começamos a formar essa mentalidade. Isso aí foi uma coisa que foi entranhada. De tal maneira que, quando veio o Concílio do Vaticano I, a luta foi violenta. Quem estudar a história do Concílio do Vaticano I vai perceber que nós não estamos inventando. Foi uma luta violenta. Então, basta você ler os escritos, por exemplo, de Monsenhor de Segur ou de Monsenhor Gomes, que foram grandes arautos dessa pregação do ultramontanismo. Escuta bem o nome. Ultramontanismo quer dizer, daqueles elementos que estavam apoiando o Papa, e como o Papa fica além das montanhas, que separa a França da Itália, então o pessoal chamava de forma negativa, falava, você é um ultramontano, você está lá para lá das montanhas. Enquanto que nós estamos aqui na França, guardando a nossa igreja maravilhosa da França. E esses eram galicanos. Então, os galicanos foram no Concílio Vaticano I e fizeram pressão para não passar esse documento de infalibilidade. Mas eles foram derrotados. Eles foram derrotados. Então, quando eles foram derrotados nesse concílio, então eles fizeram uma outra armação. Eles falaram assim, não, vamos agora pregar bem discreta. Então, a estratégia deles era o seguinte, não, vamos dar agora uma interpretação. E eles inventaram. Isso é invenção do galicanismo, é inventar a expressão de que dizer que ex cátedra é uma coisa solene, sendo que a igreja nunca disse isso. Ex cátedra significa simplesmente um papa ensinando no seu magistério de papa. Só isso. Pode ser fazendo homilia, pode ser escrevendo uma encíclica, pode ser fazendo um discurso. Ele está na cátedra de Pedro, na sua função de papa. E enquanto que os galicanos falaram assim, não, ex cátedra significa quando ele faz um dogma, quando ele fala uma coisa muito solene. Somente porque, quando o Papa usa a expressão solene de um dogma, ele fala assim, ele reafirma, olha, eu estou aqui na cátedra falando isso. Então eles criaram essa expressão, essa interpretação para dizer assim, olha, tá vendo? É só ali que ele está na ex cátedra. Fora dali ele não está na cátedra. Então isso é mentira.
A igreja nunca pensou isso. Um papa sempre está na cátedra quando ele está vestido de papa falando para toda a igreja. Basta isso. Então, esse combate do galicanismo é um combate muito violento que entranhou todos os ambientes da igreja, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, quando eles conseguiram destruir todos os livros, toda a memória do ensinamento verdadeiro católico. E aí todos os seminários, depois da Primeira Guerra, começaram a ensinar normalmente isso. Não, o Papa não é sempre infalível, a igreja não é tão divina assim, e pronto. Isso aí impregnou a mente dos católicos, principalmente franceses, e aí ressurgiu o galicanismo. E Monsenhor Lefebvre e toda a organização dele é uma herança disso. Esse galicanismo, pela origem, tem relação com essa nova teologia? Desses teólogos? Tem, com certeza tem, porque o modernismo, que é o movimento que deu origem à Nouvelle Teologia, à Nova Teologia, que resultou no Vaticano II, ele extrai sua força justamente do desprezo ao magistério do Papa. Porque se nós obedecemos o Papa e guardamos o magistério do Papa, é claro que nós não vamos inventar uma teologia paralela ao magistério dele. Então, por exemplo, veja o exemplo interessante, já no século XIX, no começo do século XIX, você tem a condenação de Lamennais. Lamennais era um padre daqui de Rennes, na França, que começou a promover o modernismo e promover o liberalismo. E o Papa Gregório XVI condenou aquela doutrina com a encíclica Mirari Vos. E nessa encíclica Mirari Vos, o Papa Gregório XVI justamente ele lamenta isso, e ele escreve essa encíclica diretamente, dirigindo-se aos bispos da França para dizer, olha, esses padres aí na França, eles estão desprezando o magistério do Papa. E a mesma coisa aconteceu quase 100 anos depois, quando São Pio X escreveu um outro documento importante que se chama Notre Charge Apostolique. É o único documento do Papa São Pio X que foi feito em francês. Por que foi feito em francês? Porque o Papa São Pio X falou assim, olha, a situação é grave na França. E é a base dessa maldade, dessa doutrina ruim, veio justamente do galicanismo. Então, é nessa base que a gente tem que entender a coisa, porque se nós temos elementos na doutrina da igreja que nos garantem com certeza absoluta que um Papa é infalível sempre, então isso nos leva à conclusão, com certeza absoluta, que quando você nota que tal indivíduo está errando, você tem que declarar que essa pessoa não seja um verdadeiro Papa católico. O senhor acha que houve outro momento como esse na história da igreja? Onde Não, esse tipo alguma. de dúvida, esse tipo de insegurança estava presente nos católicos? Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, ó. Na Idade Média, nós tínhamos esse debate de como fazer a deposição de um eventual Papa herético. E, inclusive, quando o Papa Pio IX convocou o Concílio do Vaticano I, ele pediu para um padre da França, chamado Abbé Constant, para ele fazer uma pesquisa histórica detalhada. E esse padre, então, foi até o Vaticano e usou a Biblioteca do Vaticano durante anos para fazer uma pesquisa histórica detalhada e apresentar a todos os bispos do Vaticano I que nunca na história tinha havido um Papa que tivesse caído em heresia. Então isso era necessário, porque senão a gente não tinha como debater uma coisa se viessem os galicanos e dissessem, olha, você está dizendo que um Papa nunca vai cair no erro, mas Libério já defendeu o arianismo, depois o Papa Honório já defendeu o monotelismo, depois o Papa João XXII também escorregou para um lado e para o outro. Quer dizer, isso é uma conversa já encerrada, um Papa pode ser herético.
Então, quer dizer, o Papa Pio IX teve essa preocupação. Então, o Abbé Constant conseguiu reunir todos os documentos históricos, provando que os inimigos da igreja sempre quiseram difamar a cátedra de Pedro e dizer que em Roma tinha havido papas heréticos. E ele provou isso, escreveu a História da Infalibilidade Papal, que é um livro que, inclusive, nós traduzimos para o português e vamos depois tentar publicar. E, através desse livro, é que o Papa Pio IX levou adiante o concílio. Falou assim, olha, aqui está provado, deu um exemplar, o próprio Papa deu um exemplar para cada um dos bispos que vieram, falou assim, ó, se você tiver esse tipo de debate, primeiro estuda esse livro, antes de dizer que teve algum Papa aí que errou no passado e tal. Não vem com essa história não, porque aí está tudo provado com documentos e tudo certinho. E aí o que aconteceu? Eles tiveram condição de defender a verdadeira doutrina. Quer dizer que aquele debate medieval, de como você vai depor um papa herético, isso já tinha sido superado. Desde a época de São Roberto Bellarmino, que foi mais de 150 anos antes desse concílio, e que destrói completamente a possibilidade de um papa ser herético. Então, São Roberto Bellarmino explica, não, nem sequer ele pode cogitar na possibilidade de ser herético. Se ele se apresentar como alguém que é herético, você já sabe que ele não é papa. E isso já era uma conversa encerrada. Então, não adianta a gente buscar argumento lá no século XIII, no século XIV, porque ali a discussão ainda estava em processo. Depois que a coisa já estava bem esclarecida, então a igreja conseguiu levar adiante esse concílio, e lá no próprio documento Pastor Eternus está escrito, está ali, escrito que a cátedra de Pedro conservou-se em todas as épocas da história, imune de todo erro. Então a pessoa não pode dizer, você está inventando, já é provado que teve um papa herético. Não, a pessoa não pode ir contra o concílio. O concílio está dizendo ali, nesse documento, que é provado historicamente que a cátedra de Pedro conservou-se sempre imaculada de toda forma de erro em todos os tempos da história. E nesse caso, se chegou à conclusão de que se poderia tirar um tirano, né, para usar essa palavra. E como a gente... Sim. Eu não consigo imaginar uma solução para essa situação que a gente está, viu? A solução é a solução da fé. Porque quando você tem a verdadeira fé católica, então você tem como abrir a perspectiva. Se a gente fica preso no plano humano e político, aí a gente fica pensando, como é que vai ocupar o Vaticano? Como é que nós vamos resolver isso? Não pode ser assim. A solução tem que ser acreditar que a igreja não depende do Vaticano, já começa por aí, e que a igreja, ela vive, que a igreja é indefectível, que a igreja é infalível, que a igreja sobrevive. A igreja não está na pessoa de Francisco, a igreja católica está naqueles que têm a fé. Então, o que os doutores da fé previram nessa situação? Imagine que no século XVI, no século XVII, os doutores da fé, como o próprio São Roberto Bellarmino, que eu acabei de citar, eles imaginavam que a igreja chegaria numa situação dessa, porque o protestantismo estava tomando conta do mundo. E o protestantismo hoje tomou conta do mundo. Então o protestantismo, ele tem a linha de direita e de esquerda. Sempre todos os movimentos revolucionários têm a linha de direita e a linha de esquerda. E o movimento revolucionário que tomou conta da igreja desde o Vaticano II tem a linha de direita e a linha de esquerda. Agora, aqueles que a gente pensa que é de direita, às vezes ele já está conjuminado com a esquerda. Então quer dizer que é muito dissimulado. E não adianta você apoiar um partido mais conservador. Ou você está baseado nos princípios, ou você sempre vai estar na revolução. Então é isso que a gente tem que partir do princípio. As pessoas que pensam vão conseguir entender a nossa frase. A contra-revolução, ela é impossível simplesmente numa atitude mais conservadora. Não vão dar 2 passinhos para trás. Não adianta. Ou a gente volta a todos os princípios básicos onde a sociedade cristã foi alicerçada, ou então nós sempre estamos jogando no vazio. Por quê? Porque a revolução, ela não se importa de dar um passinho para trás, de dar um passinho para frente. O que importa é que não cai nos princípios. Né? E os princípios estão bem fundamentados
naquela autoridade que o próprio Jesus Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus, deu para o Papa. Então, todos esses grupos, mesmo os grupos sede-vacantis, eles não estão baseados nos princípios, por isso que eles não passam de seitas. Então, isso que é a minha conclusão hoje. Hoje eu não faço parte de nenhum grupo sede-vacantis, por quê? Porque eu percebi que todos eles vêm do galicanismo, todos eles são baseados no lefebrismo, todos eles buscam só dinheiro e ter fiéis, e nenhum deles está interessado em voltar para os princípios e recuperar a igreja e resolver o problema. Então, infelizmente, é a verdade. Se as pessoas estão investindo nesses grupos sede-vacantistas, podem ter certeza que elas estão sendo enganadas. Porque esses grupos sede-vacantistas são piores do que esses que estão aí dentro da estrutura da igreja sendo enganados por Francisco. Então, a pessoa que está lá assistindo uma missa nova, completamente perdida de tudo, que não sabe nem onde que começa, onde que termina o credo, ela está mais perto, mais próxima do catolicismo do que esses grupos sede-vacantistas. Porque eles todos estão engajados no mesmo objetivo: fazer seitas e trazer as pessoas para conseguir dinheiro. Então, infelizmente, esse é o problema hoje. Por isso que a solução é muito difícil, mas ela não é impossível. Agora, para resolver, tem que voltar aos princípios. Quais são os princípios? Os princípios estão baseados nisso. A Igreja Católica está fundada sobre a rocha. A rocha é Pedro. Ninguém pode fazer catolicismo sem o Papa. Então, primeira coisa que tem que fazer para restaurar a igreja é eleger um Papa. Pronto. Depois que eleger um Papa, aí vai resolver se você é válido, se você não é válido, se você é bispo, se você não é bispo, se você tem direito, se você não tem direito. É um Papa que manda. É ele que tem a assistência divina para ver isso. Então, se eu vou agora ficar dizendo, não, faça isso, faça aquilo, eu faço o que a igreja deu como critério. Eu só posso fazer isso, não posso fazer nada mais. Se a igreja deixou claramente, ó, o critério é esse, a gente segue. Agora, a igreja nos diz com certeza absoluta que Francisco não é Papa. E a igreja nos diz com certeza absoluta que em todos os momentos a igreja pode eleger um Papa verdadeiro. Então é só fazer o que é preciso e resolver o problema. Então precisa vontade das pessoas e precisa com certeza também da graça, da bênção de Deus para chegar nesse objetivo, que não é uma coisa fácil. Mas agora eu vou colocar minhas dúvidas mesmo, porque eu acho que não tem nenhum assunto mais importante hoje para nós, e não apenas para os católicos, porque eu acho que esse problema da igreja desequilibrou o mundo inteiro, né? Mas, então, diante desse momento trágico que nós estamos, como um leigo deve pensar? Porque eu fico assim, como escolher outro Papa, né? Um novo Papa, um Papa realmente católico? Tendo em vista que essa estrutura da cúpula, né, política principalmente, do Vaticano, que vai fazer o próximo conclave, né? Já está dominado isso, eu acho, até dentro dos seminários, né? Então, quando a gente fala em um novo Papa, isso não seria um cisma? Como o senhor vê isso? Isso é um cisma, mas é um cisma para fazer a Igreja Católica verdadeira. Porque a Igreja Católica verdadeira não pode ser uma filial da Igreja de Francisco, concorda? Não pode ser a Fraternidade de São Pio X. Quem que é a Fraternidade de São Pio X? É uma filial da Igreja de Francisco. Não adianta. Nunca vai ser a Igreja Católica verdadeira. A Igreja Católica verdadeira tem que ser um cisma da Igreja de Francisco. Só que quem que são os cismáticos? Os cismáticos são dos dois lados. Agora, um lado é legítimo, o outro lado é ilegítimo. É simplesmente isso. Então, obrigatoriamente é um cisma. Agora, o cisma eles já fizeram. Então, nós é que temos que recuperar aquela igreja legítima e deixar essa igreja legítima governando a face da terra, porque isso é a função de um Papa, governar todos os católicos na terra, e, aos poucos, esse Papa vai se impor por si mesmo, porque Deus é que se ocupa depois de fazer com que as pessoas acreditem, de fazer com que as pessoas se voltem para o verdadeiro Papa, de fazer com que esse verdadeiro Papa seja Marte, por exemplo, e que o seu sucessor faça a coisa funcionar melhor, etc. Então, quer dizer,
é um processo que cabe a Deus. A nós não cabe levar as coisas a cumprimento. Só cabe raciocinar o que é a verdade e aplicar a verdade. Fala assim, a verdade é isso, então vamos fazer o que é necessário. Então, Vossa Caridade diz ali, por exemplo, que os cardeais são todos já eleitos por Francisco, já tudo ocupado. De fato, se isso fosse na época de João XXIII ou na época de Paulo VI, nós poderíamos dizer que aqueles cardeais poderiam eleger um Papa verdadeiro, eles mesmos, porque eles eram legítimos, que eles vinham da época de Pio XII, ou pelo menos eles foram formados na época de Pio XII. Mas hoje em dia não. Imaginemos, por exemplo, o bispo que Francisco acaba de depor lá nos Estados Unidos, no Texas. Eu escutei uma entrevista dele e ele diz, olha, não, realmente eu era contra, não estava de acordo, ele achou que tinha que me depor e pronto, mas ele é o Papa e a gente leva para frente, a gente não tem o que fazer. Quer dizer, a conclusão dele é um assassinato, vamos dizer assim, ao que ele mesmo defende. Por quê? Porque se ele tivesse mais amor a Deus e mais consciência do que é a função dele, pelo menos como católico e como alguém que tem uma responsabilidade diante dos fiéis que acreditam nele, ele deveria dizer, olha, é o seguinte, ele está me depondo porque ele não é Papa. E eu, mesmo que eu não tenha exercido validamente ali um episcopado, não importa. Agora, hoje, eu estou consciente que eu posso fazer alguma coisa pela Igreja Católica. Então, imagina se esse homem levanta a voz nos Estados Unidos e convoca os bispos que estiverem com ele e fala assim, ó, venham comigo, venham todas as pessoas de igreja, vamos sustentar um concílio aqui nos Estados Unidos e vamos chamar todas as pessoas na Terra que queiram participar desse concílio e vamos eleger um Papa. Então, esse homem, sozinho, com a influência que ele tem e com o dinheiro que os Estados Unidos têm, esse pessoal resolve. Mas está faltando, percebe? Está faltando uma graça, está faltando uma luz nessas pessoas. Há pessoas que, por exemplo, que acham que a pessoa precisa ser um colosso espiritual ou precisa ter um conhecimento completo da fé para poder lutar pela Igreja Católica. Não precisa. Basta que a pessoa chegue a 3 conclusões. Primeiro, que a Igreja é divina. Segundo, que Francisco não é Papa. E terceiro, que a Igreja pode ter um Papa separado de Francisco. E que não precisa morar em Roma. Esse que é o detalhe. Estuda a história da Igreja que você vai ver que teve papas que foram eleitos fora de Roma, moraram fora de Roma, que governaram fora de Roma, que morreram fora de Roma. Isso não importa. O que importa é que ele seja eleito de forma legítima. Então, no caso de não ter cardeais válidos, a Igreja elege um Papa, como aconteceu no caso do Concílio de Constância, através de um Concílio Geral. Agora, quem que convoca esse Concílio Geral? Normalmente é o poder temporal. Se não tem hoje um presidente, um rei na Terra que faz esse trabalho por nós, como aconteceu na época do Concílio de Constância, então tem que ser um personagem que tenha influência. Uma pessoa que tem influência, que consegue convocar o pessoal e dizer, ó, venham aqui, vamos reunir, vamos resolver o problema. Então isso daí é o que a gente está tentando fazer. Nós, na nossa parte, porque a gente faz uma coisa muito pequena, mas uma pessoa que tiver uma influência grande consegue fazer uma coisa grande. Então é isso que a gente espera. Por isso que um leigo, como Vossa Caridade disse aí, ele pode ajudar de 2 maneiras. Primeiro, dando apoio para isso, e segundo, rezando, colaborando para isso. Mas e com os... Ele continua com os sacramentos. Porque até que aconteça isso, a pessoa continua indo na missa nova? Como o senhor pensa a respeito disso? Então, é muito importante a gente entender também, essa sua pergunta é importante, porque de fato nós estamos explicando aqui coisas muito complexas. Talvez precisaríamos de mais tempo para explicar toda essa doutrina, toda essa lógica, da onde que a gente tira isso, quais são essas conclusões, mas a gente pode conversar outras vezes, ou as pessoas também podem pesquisar, lendo a própria doutrina de São Roberto Bellarmine, que é o grande doutor da Igreja, da doutrina da eclesial, da doutrina do papado, etc., ou mesmo outros textos, outros artigos muito interessantes que existem na internet, como, por exemplo, do Bispo Schettino, que está no México, e outras personalidades que estudaram o problema, né? Mas,
com relação aos sacramentos, nós devemos sempre analisar a história e ver o que aconteceu, por exemplo, no caso da Inglaterra, ou mesmo no caso da França, quando aconteceu a Revolução, e os padres juramentados celebravam sacramentos cismáticos do Papa. Porque o Papa não estava de acordo com a Revolução. E os padres que estavam com o Papa foram colocados como ilegais. Eles foram colocados para fora. E os bispos sustentavam, juntamente com esses padres juramentados, quer dizer, que tinham apoiado a Revolução, sustentavam os sacramentos. Então veja que interessante. Mesmo caso da Inglaterra, quando o anglicanismo foi instalado, as pessoas não tinham acesso aos sacramentos católicos, porque os sacramentos foram mudados. Os papas já não tinham mais nenhum bispo, nenhum representante na Inglaterra. E o povo todo procurava aqueles sacramentos dos anglicanos. Então, quando vem a solução do problema, através da concordata que aconteceu na França, com o Papa Pio VII, ou na Inglaterra, quando foi firmado ali um acordo com a rainha, e eles conseguiram, de novo, estabelecer bispos e uma hierarquia católica verdadeira na Inglaterra, então o que o Papa fez? Ele excomungou os fiéis do passado, que tinham participado de sacramentos dos cismáticos, ou que tinham participado de missas falsas e ilegítimas, etc. Não. Por quê? Porque o princípio é esse. Um fiel não é obrigado a saber de nada disso. Um fiel não é obrigado a ter noção dessas coisas. E Deus não vai cobrar de nenhum batizado aquele conhecimento que ultrapassa a capacidade da pessoa de entender, olha, a paróquia que eu sempre frequentei é essa, eu vou na missa ali e acabou. Entendeu? Então, quer dizer, a igreja, ela um dia vai chegar nele. Então, se a pessoa tem a graça de entender essas coisas, e se a pessoa deixa de frequentar a missa nova, ou deixa de frequentar mesmo a missa tridentina, que é celebrada por pessoas que estão em comunhão com Francisco, ou que estão sectários, como esse sede vacantista que eu falei, então essa pessoa, ela faz isso por uma convicção, por uma maneira que ela entendeu de que ela está sendo fiel à Igreja Católica de uma forma mais perfeita, e ela vai ter um mérito maior, ela vai ter uma graça maior, ela vai ter uma perseverança mais difícil e uma santidade maior. Mas não significa que o outro que não teve esse caminho, essa pessoa vai ficar privada das graças de Deus ou vai ser condenada porque ela não entendeu todo esse processo, toda essa coisa difícil, que normalmente precisam de pessoas que estudam longos anos para poder discernir isso ou aquilo, entendeu? O senhor não gosta do termo sede vacantista, né? Eu já desde a nossa primeira conversa, mas muitas pessoas se referem ao senhor dizendo que o senhor é um sede vacantista, né? Como o senhor responde a essa pergunta, a essa afirmação que o senhor não concorda? Bom, eu não concordo com os termos, porque nós não podemos criar um termo que não exprime a realidade daquela posição. Então, se, por exemplo, a pessoa me chama de sede vacantista, eu vou querer entender o que significa isso. Ah, significa que você defende que a sede de Pedro está vacante. Então, nesse caso, eu vou dizer, muito bem, eu defendo mesmo, porque atualmente nós estamos constatando que a sede de Pedro está vacante, porque esse homem que não é católico não está ocupando a sede de Pedro. Porém, eu não posso dizer que eu sou um sede vacantista, porque senão eu vou estar cultuando uma sede vacante. Dá uma impressão de que eu estou defendendo uma igreja que nunca vai ter papa. Não é exatamente isso. É justamente o contrário. Nós estamos defendendo as maneiras que a igreja tem para que nós tenhamos um papa verdadeiro. Por quê? Porque sede vacante é um estado de calamidade. Não é um estado de igreja católica normal. E, inclusive, nos tempos antigos, nos séculos passados, quando a sede ficava vacante por muito tempo, então até o povo fazia pressão contra aqueles cardeais, diziam, olha, se vocês não resolverem logo, nós vamos começar a adotar represálias contra vocês. Por quê? Porque as pessoas tinham consciência da importância de ter um papa sempre. Então, cada dia que a igreja fica sem um papa verdadeiro, é um prejuízo enorme para as almas.
Então, eu não concordo com esse termo, porque nós não somos sede-vacantistas, nós somos católicos que constatamos que Francisco não é Papa. Agora, tem outros que também nos chamam de conclavistas, como foi o caso, né, naquela sua live que a gente fez na outra semana. Teve um que perguntou, Frei Tiago, você é sede-vacantista, você é conclavista. Então, conclavista é outro termo também estranho, porque normalmente um católico quer eleger um Papa. Então, se eu sou a favor da eleição de um Papa, preciso ser chamado de conclavista? Quer dizer que, então, todos os católicos da história foram conclavistas, porque eles todos estavam ali querendo que fosse eleito um Papa. Quer dizer, são termos que não têm cabimento. A mesma coisa, tem pessoas que nos criticam e dizem, o Frei Tiago é terraplanista. Olha o nome, terraplanista. Quer dizer que porque você está constatando que a Terra é plana, então você é um terraplanista. Então quer dizer que se o outro está sustentando que a Terra é um globo, ele é um terraglobista. Quer dizer, tem sentido sustentar esses nomes? Não. Por que a pessoa não discute de uma forma correta, ao invés de começar o debate desprezando e dando preconceito para o outro? Percebe? Não é mais fácil você falar assim, Frei Tiago, explica a sua ideia, qual que são os argumentos a favor dessa noção de que, de fato, a Terra onde nós vivemos é plana e não uma esfera. Isso é respeitoso. É um debate, é uma conversa. Olha, nós vamos mostrar os argumentos. Veja isso, veja essa observação, percebe o que é o oceano quando ele tem o mesmo nível e tal. Aí a pessoa conversa. Agora, se você fala assim, Frei Tiago, né? Parece que você é um sujeito meio estranho, meio ridículo, né? Você, inclusive, é terraplanista. Eu estou sabendo que você é terraplanista. Como é que é isso, Frei Tiago? Quer dizer, você já percebe que o debate nosso já ficou para... A intenção é essa mesmo, diminuir a pessoa por meio de algum rótulo, né? Exatamente, exatamente. E é isso que faz a propaganda. Não. Nunca faço isso. Também não gosto. Perfeito. Deixa eu para a gente já, não quero amarrar muito o senhor aqui, mas eu gostaria de saber como o senhor vê o conhecimento dessas informações que nós conversamos aqui na base da igreja, assim, com padres, com seminaristas, outros sacerdotes que o senhor conhece. Como que está? Dá para a gente ter um termômetro aí de como está a base da igreja, aí eu digo dos sacerdotes principalmente, como eles pensam, porque eles não vão falar em público, mas talvez entre vocês conversem, não sei. Exato. O que acontece, na verdade, é isso. O clero, de maneira geral, é repartido. Então, grande parte do clero não só apoia Francisco, como faz questão que ele vá muito além do que ele está fazendo. Então, inclusive, existem muitos padres que não dizem abertamente e que não se manifestam assim abertamente, mas que nas reuniões do clero dizem, não, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer até mais, tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Então, infelizmente, essa é a realidade. O clero já é formado por essa nova igreja. Hoje em dia é muito difícil você ter sacerdotes ou ter bispos que são formados pelo verdadeiro catolicismo. Então, eu mesmo, se não fosse eu ter estudado depois e aprendido tudo do nada, do zero, como se eu nunca tivesse sido padre, eu nunca teria chegado a esses conhecimentos. Por quê? Porque o que eu aprendi nesses seminários é totalmente o contrário do que a Igreja Católica sempre ensinou. Imagine o seguinte, que eu estava num seminário em Belo Horizonte, chamado ISTA, e nesse seminário em Belo Horizonte, onde eu passei ali na década de 90, o professor perguntava assim na aula, quem aqui acredita na transubstanciação? 2 ou 3 gatos pingados levantavam a mão. Depois ele perguntava, quem aqui acredita que Nossa Senhora é sempre virgem, subiu ao céu de corpo e alma? 2 ou 3 com a mão assim. E o resto rindo ainda, rindo dos que acreditavam. E esses hoje, que estão ali, que estavam ali sentados, são reitores de seminário, são párocos, ou até mesmo
sei lá, promovidos a cargos importantes. Quer dizer, você percebe? São pessoas que eles não revelam isso publicamente, mas eles não têm mais a fé. Então, inclusive, uma época, eu fiquei lá no Pio Brasileiro, que é um colégio de estudantes, padres, que ficam ali, depois que já são padres, vão lá para Roma para estudar. Eu fiquei ali um tempo. E naquela época estava ali um tal de Padre Zeca. Já ouviu falar dele? Que falava que Deus é 10. Um que cantava Deus é 10. Tal de Padre Zeca, lá do Rio. Acho que eu sei. Acho que eu sei. Era famoso. Era famoso. O bispo, na época, tinha mandado ele para lá, para estudar, porque ele estava meio assim, envolvido com mulher, essas coisas assim. Então, o bispo falou, olha, vai para Roma, dá uma afastada e tal. Tanto que ele acabou depois saindo e se casando, né? Mas esse Padre Zeca, eu conversei com ele, lá na época, em Roma. Eu falei, então, Padre Zeca, você está gostando aqui de ficar aqui em Roma estudando? Ele falou assim, eu não estou gostando de nada, porque aqui a gente percebe realmente que não existe mais a fé. E eles ensinam para nós exatamente o contrário. A gente pensa que aqui em Roma a gente ainda vai encontrar alguma fé, mas é justamente o contrário. Aqui em Roma não tem mais nada da fé. E eu acho que foi isso que deixou ele mais desanimado e decepcionado, que fez com que esse sacerdote deixasse o seu ministério. Então você veja, é lamentável, apesar de que ele era um pouco moderno e tudo, mas a gente também lamenta, né? Porque ele estava ali a serviço da igreja, pelo menos tentando estar a serviço da igreja. Então, quer dizer, eu vi muito isso. Eu convivi com muitos colegas meus que eram os mais modernistas possíveis, e você dizia, olha, esse aí não vai durar muito tempo, porque ele não tem a fé. Exatamente o que acontece. Ficam algum tempo ali, se eles não são promovidos, e se não tem alguma coisa que dá para eles um desejo de poder ou de dinheiro, eles simplesmente abandonam e vão fazer outra coisa. Porque um padre, pelo menos, tem uma boa formação, ele sai de um seminário ou deixa a paróquia, e ele logo vai ter um bom emprego, vai ter boas condições. Então, esse pessoal, eles não continuam. Né? Isso aí é uma coisa constante, que acontece todos os dias. A quantidade de sacerdotes, a quantidade de seminaristas que deixam seminários, que deixam o ministério, que deixam a vida religiosa, é uma coisa impressionante, só que ninguém diz. São coisas que as pessoas, ninguém fica sabendo, porque tudo é abafado. Tudo é abafado. Você percebe? Não tem. Eles não deixam divulgar isso. Mas se a gente fosse fazer a conta disso, é uma coisa impressionante. E aí os poucos que restam, que são bons, que são bonzinhos, que buscam a fé, que buscam a piedade, e que têm, assim, amor pela missa tradicional, ou gostam de usar uma batina, ou gostam de falar uma linguagem mais piedosa, mais católica, esses são ridicularizados, são colocados nos piores lugares. E aí eles geralmente ficam meio tímidos e ficam pensando, não, eu tenho que ficar aqui quieto, porque senão eles vão me destruir. Quando que, na verdade, eles poderiam formar uma grande força em torno de um verdadeiro Papa. Então eu acredito que a questão é uma questão de tempo. O dia que a Igreja Católica, por graça de Deus, tiver um verdadeiro Papa, todos esses verdadeiros sacerdotes, no sentido de bem-intencionados, que têm a verdadeira fé, todos eles imediatamente vão deixar de ficar na timidez e vão se manifestar para se ligar à verdadeira igreja. E isso vai ser um movimento difícil, mas um movimento que vai necessariamente acompanhar essa etapa final aí dessa revolução, desse contexto de grandes calamidades que nós estamos vivendo. Então, eu acredito muito nisso, que daqui até a restauração da igreja, ainda resta um caminho longo, mas um caminho muito emocionante nesses termos, de que a coisa vai esquentar de tal maneira, e num determinado momento, a coisa vai começar a virar o jogo, vamos dizer assim, né? Nós vamos começar a ter a coisa bem clara para o lado do verdadeiro catolicismo. Eu tenho só duas perguntas para a gente encerrar. Uma, o senhor chegou a fazer live com o Evandro Pontes, né? E o Evandro, eu ainda não vi a série inteira, porque é enorme, mas eu já vi uma boa parte de uma série que ele fez sobre o vaticanismo, junto com a Ju Ginger,
lá da Shockwave. E uma coisa que me parece que hoje mais clara, depois dessa série que eu vi de lives, é que criar o Estado do Vaticano contribuiu para formar um ambiente materialista ali, né, meio político, burocrático, que facilitou o controle dessas ideias modernas, né, o domínio dessas ideias modernas. O senhor acha que isso colaborou muito, assim, de ter um Estado ali, então obriga o Papa a ser também um político em tempo integral, né, um chefe de Estado? Isso, até que ponto o senhor acha que isso pode ter atrapalhado e ser responsável também por essa crise da Igreja? Então, uma boa pergunta. De fato, quando a gente fez essa live com o Evandro, a gente comentou exatamente isso, né, que esse ambiente político e burocrático, como Vossa Caridade diz, foi essencial para que pudesse depois ser instalada a nova igreja. De fato, sem isso, eles não iam conseguir eleger o João 23 e não iam conseguir também fazer todo esse processo de desintegração da igreja que aconteceu em seguida. Por quê? Porque na altura do Vaticano II, a maioria dos bispos já eram escolhidos dentro da estrutura burocrática do novo Estado do Vaticano. E essa estrutura burocrática escolhia os bispos a dedo, mas com um sistema de informação que não estava no controle do Papa. Então quer dizer que aquilo ali já estava tudo tomado. E uma coisa que é importante a gente sempre entender é isso. Quando a gente diz que o Papa é infalível, a gente não diz que o Papa é sempre santo, nem a gente diz que o Papa não erra nas suas atitudes. Importante saber isso. Por exemplo, quando você diz, São Paulo corrigiu São Pedro. Né? Por que São Paulo corrigiu São Pedro? Porque São Pedro é infalível, mas São Pedro erra nas suas atitudes. Percebe? Então quer dizer que São Pedro era também passivo de repreensão. Então é diferente dos falsos papas do Vaticano II, que esses papas do Vaticano II erram no seu ensino. Então por isso que eles não são verdadeiros papas. Muitos papas que não foram santos e que também erraram na sua conduta política, ou seja, nas suas decisões. Percebe? E foi o caso de Pio XI, quando ele permitiu que isso acontecesse, porque de fato a partir dali o Papa se tornou um refém de uma estrutura burocrática que foi criada ali a partir de então, que foi esse Estado do Vaticano. E isso aí foi feito de forma bem organizada, com o objetivo de levar a igreja a esse processo de autodemolição. Agora, então, uma última dúvida, e eu vou até juntar com uma mensagem enviada pelo Samuel aqui, mas eu já vou achar. Como a gente deve encarar os processos de canonização que têm ocorrido desde o concílio? Porque eu tenho certeza que... desculpa se eu estiver cometendo algum pecado, mas eu não consigo imaginar nenhuma situação onde Paulo VI seja um homem santo. Não consigo. Me desculpe. Então, como a gente... Porque já foram canonizados o João Paulo II, né, o Paulo VI, o João 23, e nesse balaio aí deve ter muitos homens santos mesmo, né, que aconteceram nesse período. Como a gente encara isso, Frei? Então, volta àquilo que eu estava dizendo, né? Que a Igreja Católica verdadeira só tem recuperação se nós voltamos em todos os seus princípios e na base de tudo aquilo que foi estabelecido em todos os tempos. Então, se nós consideramos isso, nós temos que aplicar a bula de Paulo IV, que diz que um indivíduo como esse, que não tem jurisdição verdadeira, mas só tem jurisdição secular, que é assim que o Paulo IV descreve a situação de um falso papa, ele chama de um personagem com jurisdição secular. Então, o que ele fez enquanto jurisdição secular é válido, mas o que ele faz enquanto jurisdição religiosa é inválido. Então, um exemplo. Vamos supor que ele desmembrou uma diocese.
Isso aí até um presidente pode fazer, um rei pode fazer. Então, essa jurisdição secular é válida. Tudo bem, isso aí a gente continua assumindo, concorda? Mas uma jurisdição que depende da autoridade espiritual, ele não tem. Então, tudo aquilo que eles fizeram que depende desse poder espiritual é completamente nulo e inválido. Então, no caso, um futuro Papa verdadeiro, ele vai pegar todos aqueles que foram canonizados, vamos supor, o Francisco e a Jacinta, que eu não tenho nenhuma dúvida que são santos, mas isso aí será confirmado por um verdadeiro Papa. Ele vai dizer, olha, agora eu estou confirmando a verdadeira canonização de Francisco e de Jacinta. E assim por diante de todos os outros santos que são verdadeiros. Por exemplo, o Padre Pio. O Padre Pio tem que ser confirmado num verdadeiro processo de canonização. Por quê? Porque se uma pessoa não tem a verdadeira jurisdição, ele não canoniza ninguém. Ele não salva nem a própria alma. Quanto mais dizer se o outro está no céu ou não. Porque a graça dessa assistência divina, de ter certeza que uma pessoa está no céu, é justamente o exercício da infalibilidade papal. E é por isso que um Papa verdadeiro é capaz de dizer, olha, eu canonizo, porque eu tenho certeza que essa pessoa está no céu. Imagina o poder. Então isso aí depende dessa assistência divina que esses personagens aí não têm. Bom, mais uma vez, é sempre um prazer e um aprendizado enorme conversar com o senhor. Não quero alugar demais o seu tempo, mas quero deixar já aqui feito em público o convite para o senhor voltar outras vezes. E o senhor tem colaborado bastante para a minha compreensão e acho que de todos. Mesmo quando eu não me sinto seguro, às vezes, a me posicionar, né? E eu admito isso, porque eu, sinceramente, eu conversei isso com o Carlos Bezerra, não me sinto seguro a me posicionar sobre isso. Eu prefiro ouvir as pessoas que conhecem o assunto melhor do que eu e fico rezando para Deus me ajudar a entender. Porque eu tenho dúvidas profundas desse momento que a gente está. Eu já percebi que esse é o maior problema que nós temos. E eu acredito que muitas das pessoas que acompanham o meu trabalho aqui também têm essas mesmas angústias, né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, levando em consideração essa nossa angústia, para tentar nos ajudar, como a gente levanta a cabeça e pede para Deus nos proteger e segue em diante, né? Muito bem, Alexandre. De fato, eu sempre costumo dizer que nós não podemos ser sectários. E a postura sectária é a postura das pessoas que formam grupos fechados, que normalmente não seguem o critério da igreja, mas seguem critérios pessoais dos gurus que estão comandando aqueles grupos. De tal maneira que a força desses grupos sectários é justamente humilhar e desprezar os outros. E quanto mais eles humilham, quanto mais eles desprezam, quanto mais eles zombam dos outros que estão fora dos grupos dele, mais ele se fortalece. Por quê? Porque essas seitas, as seitas são baseadas nas paixões. E as paixões se fortalecem com os laços de amizade entre eles. Então, olha, nós desprezamos o outro, mas nós amamos os que estão dentro. Então, isso aí fortalece a estrutura desse vínculo das pessoas que estão nessas seitas. Então, isso, infelizmente, é o que acontece hoje. Todos esses grupos sede-vacantistas, todos esses grupos galicanos, todas essas seitas da igreja moderna de Francisco. Então, a igreja católica hoje, ela está eclipsada, desaparecida e totalmente humilhada, enquanto que as seitas prevalecem. Então, o que vai ajudar as pessoas? O que vai ajudar as pessoas? Nossa postura humilde, de chegar e dizer, olha, vamos debater com todos, vamos estar abertos a todos, vamos dar ouvidos a todos. Por quê? Porque Deus chama todos. Isso, nesse ponto, Francisco tem razão. Deus chama todos, mas nem todos são escolhidos. Muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. E como que a pessoa é escolhida? Quando a pessoa consegue ter a fé
e através da fé ela segue. Então, é um processo. Você chama, você debate, você discute, você mostra. Olha, a doutrina é essa, o critério da igreja é esse. Aquilo que a igreja fez em todos os tempos é assim. Pronto. Nós não temos que inventar uma religião, nós não temos que fazer uma seita, nós não temos que ridicularizar os outros. Ao contrário, nós temos que estar abertos a todos, porque, vamos supor, o Carlos Bezerra amanhã ou depois, ele pode dizer, não, agora eu entendi o Frei Tiago, eu agora estou com essa posição, então ele é um amigo. Eu não posso agora ridicularizar ele, entendeu? Porque ele está numa posição que eu já tive, mas eu consegui passar para frente. Então a gente só tem que ter a graça de ir analisando e de ir passando para frente até a gente entender todo o problema. Depois que a gente compreendeu tudo, aí é uma questão de rezar para Deus nos impulsionar através dessa unidade católica, porque isso aqui agora a gente tem que trabalhar, a unidade católica, para fazer um Papa em torno dessa verdadeira unidade católica. E o dia que a gente respeitar e obedecer o verdadeiro Papa dessa unidade católica, a Igreja Católica está resolvida. Aí já solucionou o problema. Então quer dizer que o problema é muito mais fácil de resolver do que a gente imagina. Só que como nós estamos presos nas cadeias da nossa visão humana, então nós não conseguimos sair do sepulcro. Esse que é o problema. A mesma questão da ressurreição. As mulheres que foram ao sepulcro, elas se perguntaram, como que nós vamos tirar a pedra? A pedra é muito grande. Como que nós vamos tirar a pedra? Elas vinham discutindo só isso. É a mesma coisa nós hoje. Como que nós vamos resolver isso? Percebe? Mas Jesus já saiu dali, não precisa nem tirar a pedra. Ele já saiu dali. A igreja também já não precisa dessa pedra, ela não precisa do Vaticano, não precisa nada disso. Ela só precisa da fé. Segue a fé e vai embora. Entendeu? Então é aqui que vai ser o ponto fundamental da nossa coesão, da nossa fidelidade a Cristo, nosso amor pela verdade e o nosso desejo de formar essa unidade em torno da fé católica, e aí a partir dali de novo a igreja sai de novo, ressuscitada e muito melhor do que antes. Então vamos ficar juntos, vamos caminhando. Se a pessoa tem angústia, se a pessoa não entendeu tudo, não tem problema. Leva anos, leva tempo. O importante é você não resistir. Ou seja, você não fazer bloqueio e não se juntar com a seita. É melhor que a pessoa não assista missa nenhuma e que não participe de nada e que reze na sua própria casa e viva a sua religião de uma forma bem tranquila ali, sozinho com Deus, do que ele querer formar um grupo com pessoas que fecham a religião em torno deles mesmos. Isso aí também não dá certo. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é sempre esse. Viva a religião católica de todos os tempos. E faça o que é possível, dentro daquilo que você já entendeu, dentro daquilo que você é capaz de fazer, se você pode rezar um pouquinho mais, se você pode se santificar um pouquinho mais, se você tem onde participar de uma missa, faz o que é possível. E Deus vai te julgar no que você entende e no que você pôde fazer de possível. Só isso. Amém. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Frei Tiago. Sua participação sempre ilumina a nossa compreensão. Que Deus continue abençoando, iluminando seu caminho e protegendo. Nós precisamos muito do Senhor ainda, tá? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Salve Maria.